Olá, pessoas que amam literatura. Eu sou o Matheus e esse aqui é o Lendo com o Matheus, o quadro do meu canal no YouTube e do meu podcast, em que eu leio contos brasileiros na íntegra aqui com vocês, sempre com o intuito de divulgar a literatura nacional, de apresentar autores, de fazer reflexões e de ter esse prazer da leitura literária, né? Ainda mais de forma coletiva, comentando com vocês, ouvindo o que vocês têm para comentar de volta. É sempre uma delícia. Eu estou muito feliz com esse quadro. Então, sem mais delongas, vamos para o conto de hoje. Hoje eu vou ler um conto em homenagem a um seguidor ouvinte que por acaso é um grande amigo, o Marcos, e hoje é aniversário dele. No dia que eu estou gravando esse episódio, é aniversário do Marcos, dia 20 de março de 2025. E aí eu escolhi um conto que ele me indicou porque ele ama essa autora, ele ama esse conto. Eu nunca li esse conto, então vai ser uma surpresa total para mim. Esse conto está aqui na coleção do professor Ítalo Morricone, os 100 melhores contos do século, os 100 melhores contos brasileiros do século. Eu não sei qual foi o ano que ele foi publicado originalmente, nem em qual livro. É tudo novidade para mim, a gente vai descobrir juntos. No finalzinho do episódio eu faço uma pesquisa e vou lendo com vocês também. Então vamos à leitura? A Caçada, Lígia Fagundes Telles. A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus panos embolorados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. Tornou a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede do fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida? Repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície poída. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada, imagine. Por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. Não passei nada. Essa tapeçaria não aguenta a mais leve escova, o senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido, acrescentou, tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou entre os dedos com um ar pensativo. Teve um muxoxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito de dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado, que era difícil encontrar um comprador, mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso, e o tal moço nunca mais me apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabara de lhe contar. Encolheu os ombros, voltou a limpar as unhas com o grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus? Em que tempo teria assistido a essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retesado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpente, os músculos tensos à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço. Vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenando o tom verde-musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro violáceo e que pareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão como um líquido maligno. A touceira na qual a caça estava escondida também tinha as mesmas manchas, e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorando o pano. Parece que hoje tudo está mais próximo, disse um homem em voz baixa. É como se... Mas não está diferente?
A velha firmou mais o olhar, tirou os óculos e voltou a pô-los. Não vejo diferença nenhuma. Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta. Que seta? O senhor está vendo alguma seta? Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. Mas esse não é um buraco de traça? Olha aí, a parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo. Lamentou, disfarçando um bocejo. Afastou-se sem ruído, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. Fique aí à vontade, vou fazer meu chá. O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido da madrugada. Ah, essa madrugada. Quando? Percorrer aquela mesma vereda, aspirar aquele mesmo vapor que baixava denso do céu verde. Ou subia do chão. O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador? Ou o companheiro lá adiante, o homem sem cara espiando por entre as árvores? Uma personagem de tapeçaria. Mas qual? Fixou a touceira onde a caça estava escondida. Só folhas, só silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas de trás das folhas, através das manchas, pressentiu o vulto arquejante da caça. Padeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima à morte. O mais leve movimento que fizesse e a seta... A velha não distinguiria, ninguém poderia percebê-la, reduzida como estava a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspenso no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos. E se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram? Pintaram o quadro original e por isso podia reproduzir de olhos fechados toda a cena nas suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba engrovinhada, só músculos e nervos apontando para a touceira. Mas se detesto calçadas, por que tenho que estar aí dentro? Apertou o lenço contra a boca. A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos... E se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original. A caçada não passava de uma ficção. Antes do aproveitamento da tapeçaria, murmurou, enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás como se o puxassem pelos cabelos. Não ficara do lado de fora, mas lá dentro, encravado no cenário. E por que tudo parecia mais nítido do que na véspera? Por que as cores estavam mais fortes apesar da penumbra? Por que o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora assim vigoroso, rejuvenescido? Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina, sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E eu não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil. Mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou num cinema, saiu em seguida e quando deu acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, tirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremida da velha parecia vir de dentro do travesseiro, uma voz sem corpo, metida em chinelas de lã. Que seta? Não estou vendo nenhuma seta. Misturando-se à voz, veio ouvindo o murmurejo das traças em meio de risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçaram numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços.
No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde-negro. Apalpou o queixo. Sou o caçador? Mas ao invés da barba, encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Ah, aquele calor e aquele frio. Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Podia revê-la tão nítida, tão próxima que, se estendesse a mão, despertaria a folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la. Não era verdade que, além daquele trapo detestável, havia alguma coisa mais. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve estar estranhando, mas... Já não estranho mais nada, moço. Pode entrar, pode entrar. O senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, murmurou ele, seguindo lívido por entre os móveis. Parou, dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem em terra? De onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada lá longe? Imensa, real, só a tapeçaria, a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna, era uma árvore. Lançou em volta um olhar esgazeado. Penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de orvalho. Em redor, tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha. Inclinou-se arquejante. Era o caçador ou a caça? Não importava, não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir, correndo sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Ou sendo caçado. Comprimiu as palmas das mãos contra a cara esbraseada. Enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vertia sangue o lábio gritado. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem. A dor. Não! Gemeu, de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Nossa, fazia tempo que eu não lia algo assim, desse tipo de ficção. O que vocês entenderam desse conto? Eu não sei se eu entendi nada. Eu sei que tem esse homem, que a gente não sabe o nome, que está aí tentando buscar alguma memória, né? Está perseguindo alguma memória, algum vestígio de alguma vida passada, talvez. E aí ele sente o cheiro da terra, sente o cheiro do orvalho e lembra da sensação da cena que está nessa tapeçaria, né? Mas isso quer dizer o quê? Esse cara está delirando, esse cara realmente viveu aquilo e por alguma razão ele ainda tem memória daquilo. Ele entra de fato nessa tapeçaria. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? É um homem que não tem nome, que não tem memória. Será que ele tem uma identidade? Quem é esse homem, afinal? A gente não sabe nada dele. Ele só foi até a loja em busca dessa imagem, né? Que devolve algo para ele, que devolve uma ideia de ligação com alguma coisa, né? Vamos ver de quando é esse conto que o Marcos ama tanto. Marcos, feliz aniversário. Você é maravilhoso. Olha, gente, A Caçada é de 1965. É um dos contos do livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu nunca tinha ouvido falar nesse conto. Primeira vez que eu leio, a minha análise desse conto é a coisa mais pobre que vocês estão vendo aqui, né? Claro que existem muitas outras possibilidades de leitura, dá para aprofundar muito mais nesse texto curto, em busca de significados e interpretações. Eu realmente não sei o que fazer com ele, não sei o que tirar daqui. Para mim, eu acho que o que fica é a questão da memória, talvez da morte, porque no final o personagem morre, né?
Agora, que relação ele tem com a morte? O que isso tem a ver com esse quadro? Esse quadro não, essa tapeçaria, né? É sobre vidas passadas? Não sei. Eu acho que eu vou mais nessa das vidas passadas e de um delírio de alguém que está quase morrendo. Não sei se ele entra nessa obra, né? Na tapeçaria. A Lígia escrevia umas coisas assim, né? Meio fantásticas, então é possível que tenha a ver com isso também. Me contem aqui nos comentários o que vocês entenderam desse conto, porque eu claramente não entendi nada. Não fui muito afetado, muito atravessado por ele. Senti muita coisa, não. É o risco de ler, de trazer para cá contos que eu não conheço, né? Mas é legal também conhecer mais alguma coisa da autora. E foi isso, pessoal. Esse foi o episódio desta semana de Lendo com Mateus. Eu li esse conto que eu não conhecia. Se vocês me sugerirem algum conto, eu vou ler também, tá? Manda aí que eu vou ler. Aí a gente vai conversando nos comentários sobre o que eu achei, sobre o que vocês acharam, se eu entendi alguma coisa, se eu não entendi nada. É isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Até semana que vem, até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!